Debaixo de muita chuva, percorremos de carro os 3 quilômetros de Auschwitz I a Auschwitz II Birkenau. Logo encontramos a ferrovia, que atualmente é apenas mais um conjunto de trilhos, trens e estações da Europa. Mas, na Segunda Guerra Mundial, era nesses trilhos que rodavam os vagões de carga abarrotados de prisioneiros, desprovidos de toda e qualquer sorte. Os trens nazistas, com parada final em Auschwitz II Birkenau. Debaixo de muita chuva, chegamos ao chamado Portão do Inferno ou Portão da Morte. Chuva, vento e a guia sempre nos passinhos rápidos. Foi bem confuso. A trilha sonora da capa de chuva, a fuleirinha que estava esquecida na mochila e quebrou um galhão. Do mesmo modelo de Auschwitz I, Auschwitz II tinha 15 quilômetros de cercas eletrificadas. Este campo de concentração e de extermínio é imenso. A construção de Auschwitz II começou em outubro de 1941. Os primeiros barracões foram construídos pelos prisioneiros de guerra soviéticos. Eram de madeira, não vi mais nenhum. Depois foram construídos os barracões de tijolos, pelos prisioneiros chegados de vários países da Europa ocupada por Hitler. Mão de obra gratuita, a grande maioria dos infelizes era de judeus. Os que moravam nesta área foram expulsos, a maioria das casas foi destruída. Algumas melhores foram os lares dos oficiais da SS e suas famílias. Também havia um espaço social, uma espécie de clube dos oficiais. A mão de obra era escrava e empresas alemãs encheram a burra de dinheiro com projetos macabros e com o fornecimento de material. Essa era uma latrina coletiva. Mulheres e crianças se atropelavam nas poucas oportunidades e no pouco tempo para as necessidades fisiológicas. Com os homens acontecia o mesmo em outra latrina coletiva. Fazer as necessidades fora dessas latrinas coletivas resultava em castigos cruéis. Imagine então o desespero aqui, até por causa das pessoas doentes. Os trens lotados de prisioneiros cruzavam o portão de entrada, descarregavam a carga em plataformas. E logo começava uma seleção. Saudáveis para trabalhar de um lado e inúteis para o outro, direto para as câmaras de gás. Inúteis eram mulheres com crianças, mulheres e homens considerados velhos, doentes e pessoas com deficiências físicas ou mentais de qualquer idade. Na seleção é que as pessoas percebiam que o tal novo lugar para viver e trabalhar, proposto pelos nazistas, era um campo de concentração. O terror começava na separação das famílias, quando os homens iam para um lado e as mulheres para o outro. Quem resistia experimentava logo a violência dos soldados da SS. Aptos para trabalhar se acabavam no interior do campo ou fora, em trabalhos externos quase sempre como mão de obra barata em indústrias ligadas à guerra. 12 ou até 14 horas de trabalho por dia. Em cada barracão desses aí, centenas de prisioneiros e prisioneiras viviam quase sem ar, em ambientes, épocas muito quentes, épocas muito frias e épocas geladas. Centenas de prisioneiros morreram lentamente de fome, de doenças, de frio e ou esgotados pelo trabalho. Milhares foram despejados aqui, onde estão as ruínas de uma das 4 câmaras de gás e crematórios, especialmente construídos em Auschwitz II para o extermínio em massa. Em 1944, quando os soviéticos invadiram a Polônia no final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas começaram a destruir às pressas as provas dessa crueldade. Aí está a réplica de uma câmara de gás e crematório em exposição em Auschwitz I, que mostrei no vídeo anterior. Dentro da psicologia do controle de pânico, homens e mulheres discretamente selecionados para a morte eram gentilmente conduzidos para o que seria um banho desinfetante depois da viagem nos vagões de carga.
Só quando o gás começava a se espalhar no espaço hermeticamente fechado, as pessoas percebiam o fim. Ouvi que as câmaras de gás e crematórios, especialmente construídos em Auschwitz II, tinham capacidade para matar e incinerar 5.000 prisioneiros por dia. As primeiras câmaras de gás de Auschwitz II foram improvisadas em casas dos antigos habitantes polacos, os que foram expulsos. As cinzas se acumulavam no campo, aqui, onde está o monumento em homenagem às vítimas construído pelo governo polonês em 1975. Auschwitz II-Birkenau foi declarado pelos oficiais da SS como a solução final para a questão judia, ou seja, de extermínio dos judeus. Hitler tinha ódio de muitas raças e de pessoas de credos diferentes, mas com os judeus era um ódio especial. Há teorias sobre isso, mas levaria muito tempo. O fato é que os judeus foram os mais torturados e assassinados durante o nazismo. Em meio à massa dos que desistiam da vida por total impotência, havia movimentos de luta e resistência, conspirações organizadas dentro dos campos. Um dos fundadores do movimento de resistência se deixou prender em Varsóvia para entrar no campo com um nome falso. Ficou conhecido como Voluntário de Auschwitz. O grupo de resistência formou dentro do campo o Exército Nacional, o mesmo nome de uma organização clandestina fora dos campos. Aconteceram várias tentativas de fazer chegar ao mundo exterior os horrores do campo através de cartas e fotos, no que os prisioneiros eram ajudados pelos vizinhos em liberdade, antipáticos ao nazismo. Um ou outro prisioneiro que quase que por milagre conseguia fugir era protegido na vizinhança. A visita a Auschwitz II-Birkenau, no passo apressado, dura cerca de 1 hora, sempre a andar. Anda-se muito e meus pés, que começaram a reclamar lá em Auschwitz I, não queriam dar nem mais um passo. Quanto mais voltar tudo isso. Pressa, chão ruim para se caminhar, sapato totalmente impróprio para a caminhada, foi a receita para tendinite nos 2 pés, imagina. Claro que eu xinguei o sapato, mas daí olhei em volta e evitei reclamar de algum sofrimento aqui. Definitivamente não é o lugar para se reclamar de nada. Então fique esperto se quiser fazer esta visita. Na volta imagine um arco-íris. A guia termina a narração dos fatos com um pedido de tolerância mundial, um pedido para que o museu, do que me pareceu a sucursal do inferno, sirva de exemplo para uma humanidade mais compreensiva com as diferenças e hermeticamente fechada a discursos de ódio e de guerra. Também me parece ser o melhor caminho, mas antenada com os acontecimentos do mundo, infelizmente deixo Auschwitz com a certeza de que o ser humano não aprende. Lamentável.